Gente, estamos aí para o segundo momento, né, desse Syncap especial, onde estamos assim nos preparando, né, nos aquecendo para fazer a ignição de uma piscina comum de recursos compartilháveis para a iniciativa NFT Amigo, né, que, que o Nick se sentiu chamado a criar quando da ocasião que o Victor que está aqui junto da Macaeco, junto com o Bruno da Limpeza de Praias, acabaram perdendo o acesso, o recurso que eles, né, tinham acessado na rodada 23 do Bitcoin, né, através do Regen Rio, foi perdido de formas diferentes. Né? A forma como o Vitor perdeu foi diferente da forma como o Bruno perdeu. Né? É, e é engraçado porque, na realidade, quando ele teve a ideia, né, quando eu fiz essa provocação ali no próprio Telegram da Gripil, né? E o Nick pegou um pouco a cultura disso, né? A minha ideia inicial foi justamente essa que nós estamos fazendo aqui, explorando, né? Mas obviamente que ele pegou muito a trilha, né? De usar apenas e tão somente o NFT ou as cotas de NFT como uma forma de se capitalizar em termos de cripto, né? Para ter o recurso aí disponível para o Vitor e para o Bruno, né? Aí eu fui dar uma pareada com o Nick. Falei, cara, a gente pode fazer uma coisa muito mais incrível, muito mais bacana, que inclui isso, mas não fica restrito a isso. Né? Foi aí que eu passei todo o material para ele dessa dinâmica que a gente vem fazendo no Rerê, gente, desde 2022. Estamos no terceiro ano. Já foram muitas as experiências, né, de ignição, cocriação, dinamização de piscinas comuns de recursos compartilháveis, através de protocolo. A gente, inclusive, está para fazer esse ano a terceira edição da Feijoada Safa, Sistema Agroflorestal, né? Através, junto com a Agroflorestal, onde a gente, na edição passada, a gente teve a presença de mais 100 pessoas, né? E a gente conseguiu fazer um encontro incrível junto com o pessoal do Rio Crypto Hub, aqui no Rio de Janeiro, né? Que é uma comunidade bastante ativa, mas também com a galera chegando de tudo quanto é parte, né? Porque a dinâmica do Rerê ela é local, então teve até a chegada junto de pessoas de fora do Brasil também, né, que disponibilizaram recursos para a piscina e lá por diante. A gente, inclusive, conseguiu ter a presença, para vocês terem uma noção, da Scroll, que é uma camada 2 do Ethereum, né, que não está focado em ReFi, na realidade, mas que estava participando no passado do Rio On-Chain Week. Né? E, na ocasião, o Dylan, que estava à frente dessa dinâmica, que não está mais, ele ficou apaixonado pela proposta da feijoada e chegou junto disponibilizando, em termos de cripto, algo em torno de R$ 5.000 para a piscina. Né? Então, só para vocês entenderem como é que essa dinâmica ela já está bem consolidada, digamos assim, através do protocolo, né? Através do RERE. Né? E a mesma coisa vai acontecer agora com a terceira edição da Feijoada Safa, né? Com certeza absoluta. Só que eu acho que a gente ainda vai fazer de uma forma até mais ampliada. A gente vai ter um antes, durante e depois. Né? A gente sempre fez só o durante. A gente, dessa vez nós vamos fazer uma terceira edição mais ampliada, vamos trazer muito mais agroflorestas, muito mais alimentos de diversos biomas do Brasil. Vai ser uma experiência bem mais rica, não que as outras não tivessem sido, foram muito rica, mas muito mais ampliada também. Mas voltando para cá, então a gente, hoje mais cedo, a gente, eu meio que compartilhei o básico, né, a mecânica, os elementos, né, que fazem parte da ignição de uma piscina, né, de uma PCDRC, como a gente chama, uma piscina comum de recursos compartilhados no RE. E como a Bárbara não estava presente, acho que o Vitor estava, mas a Bárbara não, acho que o Cauê estava, perdão, o Pablo estava. A gente agora vai fazer uma rápida memória, aproveitando aqui, né? E a gente pode dar continuidade a isso, porque vai ficar registrado aqui bonitinho, né? Para todo mundo. Vamos lá, então? Então, eu acho que vai ser desnecessário a gente partir para fazer um check-in, porque afinal de contas já fizemos check-in mais cedo, né? Então, vamos dar uma continuidade aqui. Vamos direto ao assunto.
Quando abrir aí, vocês me falem, por favor, tá bom? Oi, gente. Abriu aí, galera? Sim, abriu. Abreu. Então, beleza. Então, assim, é, só recapitulando, né, que talvez não tenha, que não pegou essa explicação, né? Essa dinâmica da piscina, originalmente, Bárbara e Vitor, ela começou no mundo físico, no mundo presencial. Ela não começou digitalmente. As primeiras piscinas que a gente fez ignição e cocriação, lá em 2022, foram feitas na pracinha de pequenas cidades, de 5 e 10 mil habitantes, tá? Ou seja, a gente sempre teve um elemento fio-terra, né, presencial muito forte na dinâmica de geração dessas piscinas. Porque a proposta toda dessa piscina é gerar uma microeconomia local, né, a partir dos diferentes recursos que as pessoas, os projetos podem disponibilizar para a piscina, né? E não ficar restrito só a essas pessoas, porque a dinâmica toda a proposta toda é que essa piscina, né, ela seja alimentada por uma constante animação em rede por parte de cada um de vocês, por cada uma das pessoas e projetos que chegam na piscina. Ou seja, sempre com a possibilidade de ter mais pessoas e mais projetos chegando, entende? Fazendo todo tipo de uma dinâmica de expansão e contração constante. Não sei se vocês estão percebendo, né? Uma dinâmica de expansão e contrai, expande e contrai, né? Então a dinâmica da piscina ela não está restrita somente a contratos inteligentes, a dimensão tecnológica, né? A você fazer registros on-chain, a ter que linkar, a ter que ter, necessariamente ter que ter uma carteira cripto, tá? Quando ela foi pensada para poder ser altamente inclusiva, né? E onde as pessoas podem tomar contato com essa experiência, né, de geração de uma microeconomia local através de uma piscina baseada na experiência dos aborígenes australianos, que é uma experiência milenar, né? Que essa piscina que eles fazem lá há milênios, ela é uma economia política não monetarista. Né? Ela é baseada não na dinâmica de troca, sabe, gente? De trocar uma coisa por outra. É uma dinâmica de mútuo acesso aos recursos que são disponibilizados. Mútuo acesso entre pessoas, mútuo acesso entre pessoas e projetos, e mútuo acesso entre projetos. Né? E rodando naquela, naquela hiperlocalidade, naquela biorregionalidade, de forma planetária. Por isso que a gente fala que é uma dinâmica local. Né? Até aí deu para entender o que eu falei, galera? É só sinalizar aí com a mãozinha que tá tranquilo. Tá? Então, o que acontece? Então, tá aqui, né? A gente sempre coloca assim que a gente trabalha com essas três dimensões, ou seja, sempre tem um pé na realidade, da onde você está, conversando com a sua biorregião, né? De uma forma planetária, porque ela está sempre aberta a toda e qualquer pessoa, de qualquer parte do planeta. Tá? Então, essa aqui é a proposta um dos vetores, né? Uma das coisas básicas do DNA, digamos assim, dessa piscina comum que o Rerê vem prototipando desde 2022 para cá. A outra questão é que os recursos que vão estar aqui, eles podem ser recursos dos projetos ou das pessoas, né? Pessoas, cada pessoa por si só, né? Eu posso botar o nome da Bárbara aqui, a Bárbara não precisa necessariamente, digamos assim, tá linkada ao Regen Rio ou a Greenpeace Brasil ou à Água Florestal. Pode ser a Bárbara sozinha aqui sem problema nenhum, ou o Vitor, tá? Mas se você tiver aderência, você tiver junto, pode sim estar linkado, né, ao Regen Rio, a Greenpeace Brasil ou a Água Florestal, sem problema nenhum. Mas o importante é vocês entenderem que o RERE trabalha com o protocolo cybercultural com essas duas dimensões, a dimensão da pessoa e do projeto. Então, quando for parar para disponibilizar recursos abundantes, né, empáticos e condicionados para essa piscina, correto? Você pode fazer tanto como pessoa, tanto quanto projeto.
Beleza? Acho que isso aí está claro, né? E outra coisa é o seguinte: uma vez que a gente faça o que é ignição na dinâmica de uma piscina comum de recursos compartilhados do RE? É a gente visualizar quais são as demandas, né, necessidades e desafios dessa piscina em função do projeto ou da iniciativa que está sendo colocada aqui. No caso, é o NFT Amigo, que é uma iniciativa aberta. Né? Então, a gente mais cedo hoje estava fazendo o quê? Estava visualizando, né, se haveria necessidade de ter o recurso de ar presente nessa piscina. Aí houve por parte, não só. Eu toquei essa bola com o Cauê, né? A gente tocou essa bola juntos. Não só do Cauê, mas das pessoas presentes, que seria legal sim ter ar presente. Eu perguntei, seria legal ter a presença de cripto e fiat aqui. Na visão do Cauê, isso se restringiria, isso seria traduzido para essa piscina que está ligada ao NFT Amigo, a cota do próprio NFT. Né? Aí eu perguntei se seria legal ter a parte de programação, de leve, né, de Web 2 e Web 3, que na visão do Cauê está ligado a gerenciamento de plataformas Web 3 aqui, porque tem uma ligação direta, né, com o que está sendo proposto aqui em termos de NFT 1000. E a gente chegou a parar aqui na questão da comunicação, divulgação, falando do CNV, lá por diante. Bem, enquanto a gente estava conversando, surgiu essa questão de eu fazer o comentário, né, que o Regen Rio vai virar a sua própria organização orgânica, o seu próprio O2 com o tempo. Né? E houve um certo desentendimento pelo Cauê, de entendido que como se o Regen Rio fosse virar uma coisa completamente independente da Greenpeal. Não. Ele obviamente nasceu como programa, como projeto da Greenpeal, ele sempre vai ter uma relação com a Greenpeal Brasil. Né? É óbvio. O que eu quis dizer é que sempre vai ter uma relação de interdependência entre a Greenpeal Brasil e o Regen Rio, obviamente. Né? E aí eu quis ilustrar isso como uma interface. Né? E aí isso é uma coisa importante, tá, gente? A dinamização, né? Quando a gente passa para cocriar tudo que é disponível aqui na piscina, a gente percebe onde estão os espelhamentos, onde está rolando o pareamento, onde tem já interface, onde até tem entrelaçamento, correto? A gente consegue perceber. Né? Então, aí eu já ilustrei aqui que já existe uma interface entre a Greenpeace Brasil e o Regen Rio, né? Desde o princípio. Né? Então, aqui você já estabelece uma relação desse projeto com o Regen. Agora eu pergunto, tem uma natural interface do Regen Rio com a agroflorestal? Eu vou deixar essa pergunta para vocês responderem. Ou, ou você pode dizer que já existe um natural espelhamento, né? Não necessariamente um pareamento. Eu vou deixar essa pergunta para vocês responderem. Começando aí por você, Victor. Fica à vontade, querido. Ah, sim, com certeza. Para mim tem um natural espelhamento, porque foram meio que nasceram juntas, né? E sempre estão conectados um com a outra, comunicando, tanto agroflorestal captando pessoas, projetos que passam a interagir com a Greenpeace, quanto vice-versa. Então acho que sim. Entrelaçamento também, né? Eles já estão entrelaçados, então acho que não tem muito como. Vão estar sempre andando junto, né? Acho que mais nesse sentido. Legal. Legal, Vitor. Obrigado por esse feedback. Mas deixa eu te dar. Eu fiz essa pergunta primeiro, antes de falar direitinho, né? As diferenças entre espelhamento, pareamento, interface e entrelaçamento, justamente para já ter de partida uma noção sua, entendeu? Mas deixa eu fazer a mesma pergunta para a Bárbara. Bárbara, para você, como é que você vê a relação da água florestal com o Regen Rio? A minha resposta mais primeira que vem assim é que eu não vejo muito, não. Assim, talvez tenha, sei lá, uma segunda, terceira camada de pessoas que se engajarem muito no Regen e entrarem na Greenpeace, poderem descobrir a agroflorestal também, mas eu não
de primeira, assim, não vejo muita relação, não. Então, gente, é isso que é. Obrigado, Ô, Bárbara. Vini, só corrigindo aqui, eu tinha entendido com a Green Pill, mas foi com a Regen Rio, né? Com a Regen Rio. Realmente não é tão conectado quanto com a Green Pill, porque, igual a Bárbara falou, muita gente que entrou pelo Regen Rio nem ouviu falar, nem sabe o que é agroflorestal. Então, realmente é uma oportunidade para entrelaçar mais, né? Mas eu quis dizer com a Green Pill, só para corrigir. Não, tá tranquilo então, Vitor. Mas, querido, eu fiz essa pergunta, essa provocação para vocês, justamente para a gente poder mastigar isso juntos, né? Metabolizar isso juntos. E para vocês verem como o Rerê, nesse sentido, traz um tipo de sensibilização e criticidade que normalmente a gente não vê aí fora. Porque os movimentos que estão aí fora na sociedade, como a gente conhece, eles são muito secos, eles são muito menos orgânicos e muito mais organizacionais, muito mais institucionais. É tudo, sabe, contrato, parceria, e tudo muito baseado na captura do fluxo transacional, entendeu? Muito menos relacional. Então, o Rerê quer trazer à tona toda essa dinâmica mais orgânica, mais emergente, mais interativa, para perceber, né, quais são os momentos, né, na visão das pessoas, com as suas complexidades, o que está acontecendo entre as pessoas e os projetos, entre os projetos, entendeu, Vitor? Entendeu, Bárbara? Então, essa é uma dinâmica da piscina que gera uma clareza que acaba sendo muito rico, né? Porque você consegue perceber as distâncias e as proximidades, entende? Não fica uma coisa seca, né? Só em cima de uma dinâmica puramente institucional, organizacional ou econômica, né? Ah, tem parceria, não tem parceria? Não sei se eu me fiz entender nesse sentido. Sim, sim, sim. E é bem importante mesmo isso aí. E vale dizer, Vitor, que o Rerê ele está buscando fazer a biomimética da natureza, tá? Ou seja, a gente quer, quando a gente fala a gente traz aqui essa questão do espelhamento, pareamento, interface. Se você olhar para a natureza está sempre cocriando, cara. Ela está sempre mutuamente acessando todo tipo de recurso, está sempre criando novas possibilidades, novas formas de vida para criar mais resiliência com relação à própria vida, né? Verdade. Então, o Rei quer trazer muito à tona isso, entendeu? E essa dinâmica de espelhamento, ela tem muito a ver com o P2P, né? Com o paradigma P2P, né? Ela tem, e o pareamento também, espelhamento e pareamento, tem muito a ver com o paradigma P2P, né? Que é um paradigma interativista, né? Ele não é um paradigma participacionista. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, numa organização típica, formal, como todos nós aqui já tivemos a oportunidade de fazer parte, tem uma hora para falar, tem uma hora para votar, tem uma hora para se expressar, né? Você só vai você basicamente tem uma dinâmica menos dialógica, muito mais monológica, muito mais funcional, né? E muito menos holística, né? Então, como é que a gente traz à tona essa dinâmica mais orgânica, mais complexa, né? Que nossa espécie tem uma natural aderência com relação a isso, né? Ou seja, a gente só está existindo hoje como civilização da forma como nós estamos existindo por causa dos nossos ancestrais, né? Que foram capazes de se adaptar na base da interação do P2P a, a cada bioma, a cada era geológica da Terra, do clima, etc. Né? Porque nós estamos embebidos na complexidade da natureza do planeta. Né? Então, é um pouco por isso. Então, nesse sentido, o espelhamento é quando você sente que você tem pontos sabe, que estão se espelhando mutuamente, né? E que te atraem. Então, na dinâmica da piscina, pode acontecer isso de você, sabe, Bárbara e Vitor, de você com relação a qualquer outra pessoa, ou de vocês com relação a qualquer outro projeto, ou pode ser a partir dos projetos que vocês estão ligados, entendeu? Através de um projeto e um projeto e outro. Legal? E o que a gente chama de entrelaçamento é mútuo engravidamento. Tá? É quando os projetos
eles estão, ou as pessoas, elas estão mutuamente se engravidando e estão co-criando uma terceira ou quarta coisa, tá? Então, por exemplo, a interface já é quando aquele pareamento é forte e já tem um fluxo co-criativo acontecendo entre as pessoas e os projetos, entre os projetos, por exemplo, né? Isso que a gente chama de interface. Já o entrelaçamento é quando já foi além disso. Ou seja, já houve um mútuo engravidamento para cocriar. Pablo, você pode. Pronto, já tirei. Então, quando há um mútuo engravidamento, né, entre as pessoas, entre as pessoas e projetos, entre os projetos. E que estão. Esse engravidamento significa dizer que vai gerar uma terceira ou quarta coisa, né? Ou seja, uma terceira ou quarta forma, possibilidade de vida, né? Que não é as coisas originais, que não é a Bárbara, que não é o Vitor, né? Ou que não é a Regen Rio e que não é a Greenpeace Brasil. Deu para pegar então essa explicação da diferença de espelhamento, pareamento, interfaces e entrelaçamentos? Vitor e Bárbara. Positivo. Bárbara, está com a gente? Bem, vamos seguir aqui. Então, aqui com relação ao recurso abundante, sabe, Vitor, tem a ver com aquele recurso que te abunda, sabe? Que você, que não é uma coisa que ele naturalmente te abunda. Por exemplo, você é uma pessoa que tem uma facilidade enorme para abraçar pessoas, né? Naturalmente ele te abunda. Ele tem uma facilidade enorme para ouvir pessoas, para escutar pessoas. Então, é um recurso sempre abundante, né? Então, não é um recurso que te dá a impressão de que está te desgastando, está gastando a sua energia. Ele te alimenta constantemente. Então, a gente trata como recurso abundante, correto? O recurso empático é aquele recurso que não é abundante, mas que ele está disponível, ele está ocioso, né? Está sendo usado, ou que você pode compartilhar o mesmo de forma empática, né? Lá por diante. Já o recurso condicionado é aquele recurso que, para ser acessado, tem alguma condição, que não necessariamente significa dizer que você vai acessar recurso fiduciário ou recurso cripto, pode ser qualquer outra condição, correto? Então, quando as pessoas e projetos fazem a disponibilização para uma piscina, a gente faz com essa diferenciação aqui desses três tipos de recursos: abundante, empáticos e condicionados. Aí deu para entender também, Vitor e Bárbara? Sim, sim, tô assimilando. Eu ainda tô refletindo aqui algumas coisas que você falou antes, porque eu acho que eu demoro um pouco, sabe, a digerir as coisas. E aí eu ainda tô impactado com a coisa que você falou da complexidade da natureza e da nossa conexão com nossos ancestrais. Realmente, ultimamente eu tenho tentado simplificar cada vez mais as coisas, sabe? Para tentar fazer a coisa fluir mais com filho, com criança e tal, dia a dia de trabalho. E ainda estou impactado com essa parada da complexidade. Aí, tipo, nem foquei tanto nessa última parte que você falou, mas estou assimilando. Eu acho que tem que dar tempo ao tempo para entender cada parte dessa aí, interface, traçamento, espelhamento. E também marcar contigo, né, essa interação aí do Macaeco, que eu acho que ainda não fiz com você, para fazer essas etapas aí. E acho que a gente fazendo, eu vou conseguir entender melhor, né? Cada palavra dessa aí. Pô, show de bola, Vitor. Estamos aí à disposição, querido. Vamos marcar sim, vamos sincar sim. Mas tá bem claro, sua explicação tá bem fluida, tá legal, tô entendendo. Toda essa proposta, gente, ela é uma proposta, é um resgate, é um grande resgate ancestro-futurístico, entendeu? Assim, botando em outras palavras. É um grande resgate da nossa capacidade de nos coordenar entre a gente, de se espelhar, não depender só de organizações econômicas, políticas, institucionais para falar pela gente, entendeu? Não depender. Organizações diversas, né? Pequenas, médias ou grandes, entendeu? E a gente entender que nós já somos complexos, nós já somos ricos de recursos, né?
E não a gente é porque no atual paradigma que a gente vive, onde nós somos reduzidos a indivíduos, sabe, Vitor? E não a pessoas. Pessoa é rede, né? Pessoa é a capacidade de espelhar com o outro, né? E sim, indivíduo. O indivíduo é a equação macroeconômica dessa economia hiperconsumista que a gente vive, entendeu? Onde é ele, como hiperconsumidor ou como consumidor, que sustenta essa bagaça toda que está aí, entendeu? Que está detonando o planeta. Consome 2,5 planetas por ano. Então, É, como é que você faz? Como é que você deixa de se perceber como indivíduo e passa a se perceber como pessoa complexa, né? Ligada à complexidade do planeta? Né? A sua complexidade é a complexidade da natureza, né? Então, esse é o tipo de exercício que o Rerê proporciona através da experiência de ignição, cocriação e dinamização de uma piscina comum de recursos compartilháveis, entendeu? aham. Show. Mas, mas com relação à diferenciação dos recursos, fica tranquilo que não vai faltar oportunidade para você entender a diferença entre o abundante, empático e o condicionado, entendeu? É isso aí, O deu para importante entender. Isso aí deu para entender. deu para entender? Aham. Tá bom. Eu acho que o próprio nome ele já é bem explicativo, né? Ele é bem explicativo, mas às vezes confunde. Muitas pessoas confundem a diferença entre o abundante e o empático. Porque o abundante, ele te abunda mesmo, sabe? Tipo assim, ele brota de você, entende? É, Você não sente que você está gastando energia em dar um abraço para uma pessoa, em parar para aham. escutar. Pelo contrário, você se sente energizado com isso, entendeu? Mais energizado ainda, né? É, Então, ou não, né? Isso aí no caso de você ser abundante nessa parte, né? Porque, né, vai ter pessoas que não têm essa habilidade não, ou e prazer. isso vai variar de pessoa para pessoa, entendeu? Aham. Nós somos singulares, né, em muitos sentidos, né? Nós somos diversos em muitos sentidos. Mas É o que é uma prática bem importante enumerar esses três aspectos aí, que é até para você se organizar como pessoa, como projeto, como trabalho, como tudo. exatamente. Então, trabalhar com essas coordenadas é o que a gente vem fazendo desde 2022. Nós já Aham. tivemos, na dinâmica do Rerê, a criação mais de 80 piscinas. Entendeu? Já se envolveu mais de 1.500 ou 2.000 pessoas fazendo isso aqui. Entendeu? Então, embora em termos absolutos esses números são pequenininhos, em termos relativos, eles são absurdos. Ou seja, já ter tido esse volume de pessoas, né, que já passaram por essa experiência é muito interessante. Né? É. Bem, eu vou sugerir o seguinte, né? Como eu vou sugerir da gente continuar co-criando aqui, tá? A parte da ignição. A gente hoje está fazendo a ignição, tá, galera? Nós estamos fazendo a ignição. A ignição é o quê? Eu vou explicar novamente para entender. A ignição é a gente entender o que de demanda, o que de desafio, o que de necessidade vai fazer parte, tem que necessariamente fazer parte dessa piscina que a gente quer da vida, correto? Então a gente começou, eu já tinha colocado algumas coisas aqui e a gente está olhando criticamente para as coisas que eu coloquei e estamos traduzindo, né, para as necessidades dessa iniciativa do NFT 1000, certo? Então, Uhum. eu comecei a fazer isso mais cedo com o Cauê, a gente manteve IA aqui, em vez de cripto e fiat aqui foi cota de NFT, né, porque tem uma ligação direta com o NFT 1000. Em vez de desenvolvimento, né, programação de Web3 Web2, é gerenciamento da plataforma Web3. E a Uhum. gente parou aqui, né? Como é que a gente poderia. Que tipo. Será que haveria para esse projeto, acho que para todos tem, né? A necessidade de comunicação, divulgação e de dinâmicas de CNV, né? E a gente estava fazendo uma conversa sobre isso, não sei se vocês estavam lembrados mais cedo, né? Aham. Então a gente pode pegar a partir daqui. O que vocês acham? Bom, Pode ser, Bárbara? acho que a Bárbara Pode não. ser. Eu acho que eu só travei um pouquinho. Você estava explicando os recursos e das dinâmicas de interação, né, entre pares ou projetos. Aí isso é um dos paradigmas gerais do Rerê, e que você estava falando tipo, rapidinho para
lembrar, né? Mas isso se aplica Uhum. no geral. Tá, beleza. Podemos seguir, então, sim. Porque isso com o tempo, quando a gente começa a pegar ritmo com essa dinâmica, né, da ignição, cocriação, dinamização das piscinas, isso começa a fazer parte da dinâmica de vida de cada um de vocês, entendeu? E dos próprios projetos, assim. A, o interessante é que essa dinâmica de geração desse tipo de piscinas, dependendo do volume de pessoas e projetos que está, sempre acaba criando uma espécie de microeconomia de cunho regenerativo local, entendeu? Ou seja, não está gerando hiperlocalmente ou biorregionalmente, ela está gerando por diferentes hiperlocalidades e biorregiões do planeta, entendeu? Então, isso sozinho já é uma diferença muito grande do que nós estamos acostumados a ver, né? Localmente, em termos de território, né? Ali você vê naquela moeda social, sabe? De um banco palmas rodando ali naquela região específica, naquela biorregião, naquele município. Isso já é uma diferença enorme para isso. Porque aqui a gente tá pegando pessoas e projetos que podem estar em qualquer parte do planeta, em diferentes biorregiões e diferentes hiperlocalidades, né? Mas ainda assim elas estão se abrindo para se espelhar, para parear, para gerar interface, para gerar entrelaçamentos, entendeu? Tanto numa dimensão entre pessoas e projetos e entre projetos, né? Então, acho que essa é digamos assim, a contribuição, né? O que o Rerê com o protocolo agrega para a gente poder sair, sabe, desse esquema, dessa captura polarizada, dessa captura muito institucional e organizacional que nós temos no nosso dia a dia, sabe? Onde o nosso agenciamento está nas organizações, está nas instituições, não está com a gente, entende? E que é onde a nossa relação com a nossa hiperlocalidade, com a nossa biorregião está muito distanciada, ainda mais para quem vive cidade, né? Então É, é uma pode falar, responsabilidade Bárbara. muito grande, né? Porque quando a gente aceita que a forma tradicional de intermediação não está sendo justa e se propõe a uma alternativa, a responsabilidade é nossa, né? Por mediar esse acesso e essas relações. Então, abre-se aí uma responsabilidade muito grande também de como isso vai ser feito, né? Bem colocado, Bárbara. E aí é que entra a dinâmica de corresponsabilização, né? Que é uma coisa que eu ia falar na sequência. Obrigado por você ter feito a introdução. Então, assim, aqui também tem essa questão da gente estar sempre se sentindo, se responsabilizando por aquilo que a gente disponibiliza, né? De uma forma humana, né? Comprometida, claro, e se corresponsabilizando para sustentar o campo, né? Para a rede sustentar, digamos, a dinâmica da piscina, correto? Tanto que ela não se resume às pessoas que estão aqui, né? Ou às pessoas que vão co-inicializar mesmo, né? Que tá fazendo parte aqui da ignição. Sabe, Bárbara e Vitor, ela está sempre, vocês têm sempre a possibilidade de estar convidando novas pessoas, entendeu? Novos projetos, para essas pessoas também terem a oportunidade, né, de poder ter esse tipo de vivência, né, de poder fazer parte disso. Então, pode falar, Vitor. Ô, Vini, e no tema aí do CNV, como é que ia se aplicar assim, essa piscina especificamente? É, como é que ia ser essa dinâmica entre os projetos, como é que é? Aqui no caso, Vitor, eu aproveitei uma outra piscina que foi gerada, onde as pessoas, para um outro projeto, uma outra iniciativa, que não tem nada a ver com a NFT Amigo, onde elas enxergaram que seria bacana ter todo um aprendizado em torno do CNV. Eu pensei inicialmente em tirar daqui, deixar só comunicação e divulgação, mas eu vou deixar para ver o que vai suscitar de conversas, né? De comunicação não violenta. Para entender se seria mesmo, entende assim? Porque quando a gente bota comunicação e divulgação, parece a mesma coisa, mas são coisas diferentes, né? Essa comunicação aqui, ainda mais numa dinâmica P2P, ela pode ter a ver com clareza, né? Clareza de expressão, clareza de entendimento entre as partes, né? A divulgação é uma coisa mais técnica, né? Mais, entre aspas,
publicitário, institucional, etc., né? Que você vai fazer através de uma peça, né? Que você vai veicular como Reels no Instagram, coisa do gênero, né? Mas eu botei o CNV porque o CNV, ele, para quem conhece, para quem já vivenciou, para quem, né, sabe o que é isso na prática, sabe como isso tem um impacto muito grande na vida das pessoas, né? E eu coloquei para ver, justamente para suscitar esse tipo de, sabe, de levantamento de poeira mesmo, né? Vem cá, seria o caso para essa piscina, né, que vai rede sustentar, né, o NFT Amigo como uma iniciativa aberta, né, como uma iniciativa open source. Nós vamos estar É necessário que a gente traga para cá toda a experienciação, né, do que é a comunicação não violenta, ou seja, fazer disso uma jornada em si só, né, uma jornada por si só, né, para entender como é que isso na prática pode impactar a sua vida. Eu, a princípio, eu sou da opinião que não, né? A gente pode pegar algumas dinâmicas do CNV, entre as quais a escuta empática e escuta ativa, e isso, ou resolução de conflitos, isso fazer parte, já que a gente está falando de um NFT, né? Cujo próprio nome é NFT Amigo, né? E que tem a ver com essa coisa de espelhamento, né? De mútuo acesso, né? De acolhimento, e levar por diante. Mas, em suma, eu vou deixar aí para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Fica à vontade, Vitor. Aí, no caso, a gente faria um Sincava para falar só sobre isso, né? Para aprender sobre isso. É, porque, tipo assim, você domina, você conhece o CNV? Não, eu sempre ouço falar, mas nunca vivi na prática, nunca peguei um texto mesmo para estudar, nunca tive uma dinâmica. Então, se a gente coloca aqui, significa dizer que em algum momento alguém que entende CNV vai disponibilizar isso ou como recurso abundante, ou como recurso empático, ou recurso condicionado. Ou seja, o seu conhecimento, né, dessa dinâmica, essa pessoa, o projeto, vai disponibilizar para a piscina o conhecimento sobre, entendeu? Entendi, mas qualquer pessoa pegaria esse papel e estaria Não, disposto. aqui não é um papel. Aqui a gente não está tratando com papel. A gente está tratando com uma demanda ou com uma necessidade ou como um desafio. Então, mas alguém tem que prestar isso, é como se fosse um curso, né? Alguém tem que fazer essa palestra, né? Não necessariamente. Essa pessoa pode disponibilizar isso com concessões, por exemplo, né? Ela pode disponibilizar, tipo assim, quando houver necessidade, fazer sessões imersivas para explicar a teoria, o conceito e a prática, né, do CNV. Para os interessados, entende o que eu estou falando? Isso não é uma coisa que necessariamente todo mundo vai se interessar, né? Uhum. Mas que teria a ver com a própria dinâmica do NFT Mas, Amigo. Ou mas seja, seria o quê? Seria um serviço, um goods ali na Sarafa? Como é que ele estaria? aí que tá. Eu prefiro, nesse momento, não linkar com a Sarafuri Network, Aí né? seria mais para a equipe que está organizando, que está participando da organização, como nós aqui. Nesse momento, agora, nesse primeiro momento, Vitor, a ideia não é a gente já raciocinar a partir da lógica da Sarafu, que a gente está explorando, né, na terceira fase do RGI. Né? Porque lá, essa piscina é uma piscina de troca, produto, serviço, não é isso? De Uhum. troca. Ela é semi-monetarista porque ela tem lá o RRV, tem o C-Real, enfim. A dinâmica do RRE, ela é uma economia política não monetarista. E ela é baseada em mútuo acesso. Então, aqui, se alguém conhece, por exemplo, Catito eu sei que ele conhece CNV. Se ele se dispuser a querer disponibilizar, né, o conhecimento dele, né, para a piscina, para que as outras pessoas que estão na piscina, os outros projetos, possam tomar contato com o CNV, vai caber a ele dizer como é que ele vai disponibilizar isso. Eu vou disponibilizar isso como recurso abundante. Então, quando uma pessoa estiver curiosa, é só fazer contato comigo, que a gente sinca, e eu converso um pouquinho, faço um workshop, faço uma sessão imersiva, entendeu? Ou não, como recurso empático, uma coisa mais pontual, tipo assim, ó, eu vou estar disponível, mas semanalmente eu vou fazer um sync-up para quem quiser chegar para entender como é que é essa dinâmica e para a Uhum. gente entender como é que isso pode ter a ver com o próprio NFT, né? Para segurar, né? Se sustentar o NFT amigo,
Ou não, ele pode botar condicionado. Olha, está disponibilizado, né? Mas para acessar, eu vou precisar, por exemplo, acessar a alimentação orgânica do macaco. Entendeu o que eu estou Sim, falando? isso, Só- tipo assim, isso não é engessado, isso aí é dinâmico. Então, em um outro momento, o mesmo catito, ele pode falar, ó, galera, estava sendo o recurso empático, agora eu vou ter que passar aqui para o condicionado, porque estou num momento aqui de mudança, estou precisando aqui de trocar com o Macaeco aqui um negócio, e aí vou passar É para o isso aí. condicionado, né? Você Tem está a você tá dinâmica. pegando, você tá pegando a fleuma da parada. É isso Aham. mesmo, Vitor. É tudo aqui, galera, é muito orgânico, é muito interativo, tá? Nada que é estanque, tá? Você pode começar disponibilizando como abundante, mas você pode ir variando, né, o mesmo recurso ao longo do tempo. Você pode estar disponibilizando um recurso de forma empática, outro de forma condicionada, entendeu? Sim. É muito rico nesse sentido. Ou seja, é uma experiência muito viva, sabe, Vitor? Muito viva mesmo. Você percebe como isso pode fazer parte do seu dia a dia, entendeu? Ou do seu próprio projeto. E essa vem sendo a experiência que a maioria das pessoas vem tendo com, na dinâmica do Rerê, né? Pessoas e projetos. E elas acabam incorporando isso, sabe, incorporando isso num aspecto ou outro no seu dia a dia, no próprio projeto. Né? Sim. Bem-vindo aí, Renan. Boa noite, querido. Fica à vontade de fazer um rápido check-in aí. Bem-vindo. Boa noite, cheguei atrasado, foi mal. Tranquilo. Chego bem, trabalhando bastante. A gente estava aqui fazendo uma memória do que nós começamos a explorar mais cedo, né? Eu não estou lembrado o quanto você conseguiu pegar tudo que foi conversado mais cedo, mas se você tiver alguma dúvida mais pontual que ficou ali pulsando para você, né? Fica à vontade já para se manifestar aí. Não, acho que ficou tranquilo. Deu para pegar. A gente parou ali na parte da. Tava falando do hackathon, né? Do Hackathon. Hackathon. Hackathon, né? Que na realidade não vai ser o papel da Greenpeace que vai estar aqui. A demanda e necessidade que, pelo menos o Cauê visualizou, para a rede sustentar o campo, né, do NFT como iniciativa, seria fazer o gerenciamento de plataformas Web3, né, com uma demanda, uma necessidade aqui para essa piscina. Sim, entendi. Beleza. Então, gente, nesse sentido, vamos lá, vamos pensar comigo. Vocês acham que deixar aqui o CNV e verificar se em algum momento, né, não precisa ser as pessoas que estão inicializando, não, tá? Em algum momento pode aparecer uma pessoa ou projeto que vai querer disponibilizar, né, os seus conhecimentos sobre o CNV de forma abundante, empática e condicionada. Aí eu pergunto para vocês, se é legal deixar isso aqui da forma como está, porque comunicação sempre vai ter, né? Necessidade, divulgação também. A pergunta é, deixamos o CNV da forma como está aqui? Vamos fazer uma rodadazinha entre vocês três aí. Eu acho que é interessante, é tipo uma bandeira que você levanta ali para estimular. Às vezes alguém tem até o conhecimento, mas passa desapercebido, ele não pensa nem em estar disponibilizando e tal. E aí você tem essa bandeira e você estimula também as pessoas a quererem saber e querer procurar alguém que tem esse recurso para disponibilizar. Acho interessante sim deixar aí. Show de bola, Vitor. Bárbara? Oi, Vini. Desculpa, eu tava Oi. longe. O que foi? Mantemos então o CNV aqui, junto com comunicação e divulgação? Sim, acho esse nível importante. A pergunta é se elas ficam juntas na mesma bola, é isso? Exatamente. O Cauê achava que tinha que ser uma bola à parte. Você acha que botaria numa bola à parte, no seu entendimento? Sim, acho que tem que ser a parte também, porque são coisas diferentes, né? Comunicação e divulgação é uma energia de, enfim, entrar em contato com quem tá fora. E CNV é uma energia mais de falar com quem tá dentro já. Então
Acho que são funções distintas. Então, beleza, já botei aqui, tá, Bárbara? Obrigado pelo feedback. Renan, concorda com a Bárbara nesse sentido, querido? Eu ia perguntar o que é CNV, que eu não sei. É comunicação não violenta. Ah, entendi. Sim, É, concordo. porque assim, como você não conhece, eu falei que a gente pode botar aqui, até como a expressão de um desejo, como o Vitor falou, né? Mas se entre nós aqui não houver quem conheça, né? Ficaria apenas como uma expressão de um desejo ou um desafio, né? Que é para a própria piscina, porque a gente pode estar também fazendo o netweaving, né? A animação, a gente pode estar buscando pessoas, né? Se conectando, se espelhando e conectando com pessoas para elas terem essa experiência dessa piscina aí. De repente, elas chegarem e disponibilizarem o seu conhecimento como recurso abundante, empático, condicionado, para que a gente, a piscina, né, as pessoas e os projetos ligados à piscina possam ter essa experiência e entender qual relação isso tem com o próprio NFT amigo, né? Então, beleza, galera. Tá aqui já. Vamos continuar aqui. Aqui, na piscina anterior, o pessoal entendeu que seria legal não só... Porque essa piscina é uma piscina diferente dessa aqui da gente. É uma outra piscina. Não só conhecer, né, toda a dinâmica ligada a financiamento gerativo, etc., os protocolos os mais diversos, as infraestruturas que estão aí, Karma Gap, HyperCerts e vai por diante, EcoCerts, mas também trazer o conhecimento sobre ciências descentralizadas, né? E nessa outra piscina apareceu gente que tinha conhecimento sobre isso. Não sei se é o caso aqui, tá? Porque aqui no caso a gente está falando de uma iniciativa aberta chamada NFT Amigo, né? Que ele visa justamente dar o suporte, né? O suporte, o acolhimento, suporte, acolhimento, o enlace, né? De pessoas e projetos, né? Então, a rigor, eu não vejo muito sentido a gente ter essa dinâmica de ciências descentralizadas aqui. Mas eu vou perguntar para vocês, né? Aí não só ciências descentralizadas, mas eu vou perguntar com relação ao próprio. A gente, obviamente, nós vamos manter financiamento gerativo aqui, mas o que é do financiamento gerativo, né? De repente a gente pode ser mais específico aqui, né? Financiamento gerativo. O que seria interessante fazer parte dessa piscina? Por exemplo, fazer parte de rodadas de financiamento quadrático, de financiamento retroativo, né? Para manter, né? Rede sustentar o NFT amigo, né? Seria o que exatamente? Então vamos fazer uma reflexão lá. Começa aí, Vitor. Fica à vontade. Para mim é isso aí que você falou. É basicamente participar de Quadrant Fund para manter esse recurso vivo aí, caso aconteça alguma coisa aí no futuro, até mesmo fora dessa situação de ativos, né? Até alguma questão do projeto em si. Acho que é interessante. O DeSci que realmente, não sei, igual o outro, seria uma bandeira para estimular pessoas a trabalhar nesse sentido junto aí à piscina, mas não sei se é o foco, né? Exatamente. É importante, a gente não está fazendo uma piscina geral para a humanidade aqui, entendeu, Vitor? A gente está fazendo uma dinâmica aqui de olhando para o NFT Amigo como iniciativa, certo? Quais são as demandas, necessidades e desafios dessa iniciativa? O que tem que estar presente nessa piscina para ele ser rede sustentada? A gente empreender esse projeto em rede, né? Aí eu vou concordar com você. A rigor, não haveria assim eu não vejo uma relação direta da gente estar fazendo qualquer exploração com relação a ciências centralizadas aqui, a não ser que a gente fosse ampliar o escopo do NFT Amigo para tudo ligado a DeSci, né? Se houvessem entre nós aqui projetos, né,
que há no RE, há, né? No RE há projetos ligados a ciências descentralizadas, mas não necessariamente ligados ao Regen Rio ou ao Empio Brasil hoje em dia, né? Ou a própria água florestal. Então, vamos lá, vamos continuar fazendo uma reflexão aqui. Mantém ou não mantém? Deixando só o ReFi. E se deixar o ReFi, a gente especifica É, o que do deixava, ReFi é importante? Vamos lá. deixava o ReFi QF. Tá, ReFi QF. Vamos lá, então. O que você acha, Renan? Concorda com o Vitor? Concordo. Se pudesse me explicar melhor o que seria assim, esse ciência descentralizada, porque a agrofloresta ela não se encaixa, a agricultura sintrópica ela não se encaixa como ciência, ou ou algo bem diferente. No caso, eu estou confundido pelas palavras. Então tá, Renan, vamos lá. Hein, Vini? Vamos lá, Tem até vamos lá. o Pode projeto falar, Vitor. Aflorescer, que é na universidade, e lá sim, lá tem muitos artigos que podem estar interagindo aí. Mas aí seria um projeto em si, acho que não é o foco da piscina, né? Senão a gente, igual você falou, vai querer abraçar o mundo, né? Mas vamos lá, Renan. As ciências descentralizadas é um fenômeno aí de 2 anos, tá? 2 para quase 3, 2,5. É um fenômeno que está ligado à emergência do espaço cibernético do Web3. Está se criando novas formas, novos protocolos, né? Tipo financiamento quadrático, tipo retroativo, só que ligados à produção de ciência. Está pensando, está trazendo a dinâmica P2P para a ciência, ou seja, está trazendo o paradigma P2P para a ciência, onde a ciência não ser feita só por corporações ou por governos, ou por corpos universitários. Está trazendo a ciência cidadã como protagonista e não como acessório, né, das ciências abertas nas universidades, e vai por diante. Aqui no Brasil tem algumas iniciativas ligadas a essa. Tem uma iniciativa que faz parte da dinâmica da ecologia do RE, que é a Natureza das Coisas, do Tiago Rossi, que é um projeto ligado, totalmente bebido, né, em dar visibilidade, materializar esse tipo de produção de ciência aqui no Brasil, né? Mas, como a gente está falando de uma piscina para resustentar, né, a proposta de valor do NFT Amigo, a rigor não teria nenhuma uma ligação direta, a não ser que tivéssemos entre nós algum projeto, né, que quer levar o NFT Amigo para o ecossistema de ciências descentralizadas, entendeu, Renan? Entendi, cara. Muito maneiro mesmo. Irado. Essa ideia da descentralização aí porque a gente acaba, os artigos científicos acabam sendo muito fechado à academia, né? Às faculdades e tal. Muito legal. Mas nesse caso aqui, a gente, a rigor, como tudo aqui é muito orgânico, né, gente? Quando aparecesse algum projeto ou pessoa ligada à ciência descentralizada, a gente já podia estar apontando isso mais como uma demanda aqui, mais como uma necessidade, né? Ou como um desafio da piscina, entendeu? Mas não é o caso nesse momento agora, né? É por isso que, na visão do Vitor, entra aqui como demanda, necessidade, tudo ligado a Quadratic Funds, né? Financiamento quadrático em termos de refi. Legal? Sim. Bárbara, quer se manifestar, querida? Mais alguma? Gostaria também de contribuir, compartilhar a sua percepção? Posso? Eu mandei no chat ali que eu concordo com o Vitor. Acho que esses dois aí fazem mais sentido para nossa comunidade, né? Show de bola. Então, vamos lá. Esse aqui também estava na outra piscina, deixei aqui também como provocação para a gente pensar. Vocês conseguem enxergar que faz parte da sustentação, né, dessa iniciativa do NFT Amigo, o NFT Amigo fazer eventos próprios, se fazer presente em eventos que já acontecem na Web3 ou na Web2, chegar na cocriação de
de outros eventos, etc. Veja como é que essa dinâmica da piscina, gente, ela é rica, né? Porque ela faz você pensar em coisas que a gente normalmente não pensa. A gente não separa as coisas. Parece tudo parece uma coisa só, né? Então ela faz você refletir coisas que normalmente a gente não para para pensar. Vem cá, é o caso, né? Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? O NFT amigo, ele pode acabar sendo tão atraente, né? Tendo um atrator tão forte assim, que ele pode até virar, ele vira virar uma DAO, vira virar um O2, uma organização orgânica. Ele pode vir a ter, não dezenas, centenas, até milhares de pessoas que vão querer estar divulgando a proposta. Desde que eu estou falando, não estou dizendo que vai acontecer isso, mas a provocação é essa, né? É para vocês entenderem que nada está dado, né? Não é porque isso nasceu de uma demanda, né, que o Vitor está tendo e que o Bruno está tendo, que ele pode se esgotar em si próprio, né? Ele pode estar conversando, né, com, ele pode estar conversando com o próprio ecossistema, que já está conversando com o ecossistema de financiamentos gerativos, né, através da Greenpeal Brasil e Regen Rio, a própria dinâmica do RE, através do Greenpeal, né, que tem uma ligação com o ReFi, enfim. Mas a provocação é essa. Vocês sentem que é o caso, né, do NFT Amigo fazer eventos próprios, se fazer presente em outros eventos, eventos externos, ou criar terceiros. Como é que vocês veem isso? Começando por você, Vitor, fica à vontade. Acho que ainda não é o momento. Acho que isso daí ficaria mais para o organismo Regen Rio e Greenpeace Brasil. Se a gente fosse se representar num evento, seria nessa, né, nessa parte assim, Greenpeace mais acima. Para mim, o NFT Amigo ainda é uma coisa mais interna aqui, que a gente vai maturar mais, se organizar melhor, e aí sim a gente vai transbordando e levando a proposta para fora e interagindo mais, entendeu? Assim, minha visão seria mais essa. Eu não focaria tanto em evento por enquanto. Eu amadureceria mais. Valeu, querido, pelo feedback. Muito bacana. Renan, fica à vontade. Eu também concordo com o Vitor. Acho que no início, evento próprio, externo, assim, sendo uma coisa assim muito interna que já vem do Regen, né? Do Regen Rio, só a galera que está participando. Não sei se vai ser aberto para pessoas externas agora nesse primeiro momento, então não sei. Maravilha. Bárbara está com a gente? Assim, Bárbara, querida, fica à vontade. acho que eu vou ser meio do contra aqui. Eu Oi? eu acho interessante ter uns eventos, porque pensando que é o Nick que está levantando o NFT Amigo, né? Ele tem ali também um local, né? Porque eles fizeram ontem a comemoração do Ethereum, e ele está super integrado com o pessoal da Naus e tal, então é, aí tem que ver se querem decidir abrir para o público externo, mas se forem abrir, que eu acho legal de fazer também, que aí é mais gente, né? Evento é sempre uma oportunidade sublime, assim, de estar junto com as pessoas, olhar no olho. Então, eu sou meio que sempre a favor de eventos, sabe? Muito legal. Boa ponderação, Bárbara. Obrigado, querida. Então seria mais assim eventos próprios do que propriamente tipo assim de levar o NFT. Tem um NFT Brasil, um baita de evento que tem em São Paulo todo ano. Aí vai se criar uma piscininha para que as pessoas falem do NFT amigo lá no evento, no palco do evento. Não é isso que você está falando, né, Bárbara? Você está falando mais de eventos próprios mesmo, né? Ligados já ao ecossistema que ele está nascendo, certo? Exatamente. Pensei num evento próprio, em que ali poderia ser feita uma roda sobre segurança na web, na Web3, coisas assim, que eu acho que participação realmente seria que nem o pessoal falou, né? De ser uma coisa mais madura, um pouco mais.
consciente já do que está acontecendo, mas evento próprio, pô, acho que tem que mandar ver mesmo, movimentar, assim, é sempre legal quando dá para se ver, sabe? Lembrando, Bárbara, que evento próprio aí seria através da piscina, né, que nós estamos gerando, que está ressustentando a iniciativa, é o evento do NFT Amigo, não é evento da Greenpeace Brasil, não é evento do Regen Rio, da Água Sim, Florestal, é é isso do NFT mesmo. Amigo. Beleza, é isso mesmo que eu entendi. Show de bola. E aí, Vitor, vamos lá, mais uma rodadazinha com vocês dois aí. Vitor? Eu entendi mais no sentido assim de participar, sei lá, de um evento grande assim, e aí as pessoas que iam estar investindo energia no NFT Amigo podiam estar investindo energia no Regen Rio, que é algo maior, que engloba mais, entendeu? Ou na Greenpeace Brasil, que também é maior ainda, engloba mais ainda, entendeu? Falei nesse sentido. Mas aí a Bárbara veio com o ponto de vista dela e já abriu minha mente também. Aí eu já comecei a ver de outra forma. Aí foi interessante isso aí. É porque o Nick, eu acho que ele tem uma base lá em Saquarema, né? Tipo, de receber, que nem a Luísa tem aqui no Rio. Eu acho que faz até uma reflexão, galera, antes de passar para o Renan, se vocês me permitem um parênteses rápido, de entender o que é interno e externo nessa dinâmica, correto? Vou fazer uma reflexão. O que é interno e externo aqui, né? Que tipo de membrana é essa que a gente está falando aqui, né? Por exemplo, Bárbara, quando você está falando do Nick, você já trouxe, por exemplo, a Nouns, né? A Lil Nouns, ou a Nouns Brasil, enfim, em suma. A Nouns, qual é a relação que a Nouns tem hoje, uma dinâmica P2P, né? Projeto a projeto, com a Greenpeace Brasil? Zero. Qual a relação que tem hoje com o Regen Rio? Zero, mas na relação Nick, né, pessoa, com a Greenpeace Brasil, tem, né? Então, assim, entende como é que a piscina te proporciona esses raciocínios, né? Num P2Proj, existe uma relação do Nick, né? Ou seja, o Nick como pessoa é o contato com a Naus, certo? Ou seja, a Naus está presente na Greenpeace Brasil ou no Regen Rio através do Nick, mas não como projeto. Mas através do Nick está presente. Esse tipo de reflexão que é interessante, que a gente pode fazer, né, quando a gente começa a esmiuçar para entender, né, como é que as coisas estão se manifestando, né, e não partir uma preconcepção, né, meramente institucional organizacional na base dessa coisa bruta chamada parceria, né, dizendo que é o que deixa de ser. Por exemplo, nessa coisa bruta chamada parceria, a Naus não aparece em momento nenhum, porque tem zero parceria, né? Com o Greenpeace Brasil ou Regen Rio, né? Ou Agroflorestal, né? Então, assim, esse tipo de reflexão que é interessante. Então, o que é interno e externo, né? Na dinâmica da Greenpeace Brasil, do Regen Rio, da Agroflorestal, que estão linkados, né? Nesse ecossistema de financiamento regenerativo. Provocação, é mais uma provocaçãozinha para a gente poder pensar juntos. Vai lá, Vitor. Como cada um está linkado no financiamento regenerativo, é isso? Pensa, Água Florestal, Greenpeace Brasil e Regen Rio estão todos linkados a esse emergente ecossistema de financiamento regenerativo na Web3, certo? Aham. Tá. O que é externo para esse ecossistema? São coisas ligadas a DeSci, por exemplo, seria externo, né? Aham. As ciências descentralizadas. A DePIN, que é uma outra dinâmica, seria externo. A própria Web2 seria externa. A gente com Então, exatamente. Seria externo. a órbita de Bitcoin, né? Aí a órbita é Ethereum, é externo, é externo. Então, assim, o raciocínio que eu estou fazendo existe algum interesse em algum momento, não a priori, né? Talvez a posteriori, se dá visibilidade do NFT Amigo em outros ecossistemas que estão emergindo na Web3, né, no espaço cibernético Web3? Sim, por que não, né? A Rede em Rio ter o NFT amigo para colocar em sim, em alguns lugares, né? Como uma campanha. Acho interessante, sim.
Tem que Olha o interagir. raciocínio, viu como é que começou de você achando que não tinha nada a ver, já estamos evoluindo? Isso é Ah, cocriação, gente. Tá? Isso é cocriação. Show de bola. Renan, se manifesta aí, querido. Rapaz, é que agora até me perdi, que a gente deu uma volta mais. Agora, em questão dos eventos, eu acho que todo mundo saindo do Rio de Janeiro, né? Fica fácil da gente se encontrar. Não é algo. Mas você conseguiu entender essa relação de externo que eu fiz? Ou seja, Agroflorestal, Greenpeace Brasil e Região Rio, eles estão todos, entre aspas, muitas aspas aí, tá? Internos nesse emergente ecossistema de financiamento gerativo na Web3. Ou seja, eles todos fazem parte, né, desse ecossistema. Né? Mas eles não têm uma relação com tudo que está emergindo como ciência descentralizada na Web3, correto? Então, a ciência descentralizada na Web3 seria algo externo ao que, digamos assim, a Agroflorestal, Greenpeace Brasil e Região Rio vem fazendo. Está ligado a financiamento gerativo na Web3, entendeu, Renan? É Entendi. aí que a pergunta seria interessante. Aí a pergunta que eu fiz, a provocação então, nesse sentido, em algum momento vai ser interessante, né, levar o NFT amigo para esses outros lugares, esses outros ecossistemas que estão emergindo na Web3. Isso falando de Web3, mas a gente pode estar falando de Web2 também, pode estar fazendo de um evento convencional mesmo, né, levar a proposta, fazer uma limpeza de praia que não tem a rigor menor ligação, né, com Web3, a não ser a partir da limpeza de praias do Bruno, né? E alguém se propor a levar essa proposta do NFT amigo lá. Enfim, fazendo só provocações aqui para a gente poder pensar um pouquinho. Sim, está evoluindo, né? Como projeto, né? Trazendo mais pessoas para dentro, né? Interessante. É. E aí, Bárbara, nos ajuda aqui, Bárbara. O que você acha, querida? Mantemos só eventos próprios? Mantemos externo? Tipo, pensando aqui também, cara, eu acho que eventos próprios mesmo, assim, porque aqui, pelo que eu entendi, são os esforços que vão ser deslocados a partir desse projeto. Então, se for externo, enfim, já não deriva, a energia não deriva do NFT amigo, deriva de um convite, alguma coisa, né? Então, acho que, para simplificar, eu botaria eventos próprios barra colaboração, talvez. Colaboração com outros eventos, é isso? É, É. Legal, legal. Já evoluímos aqui. Obrigado, querida, pelo feedback. O Nós agradece. Agora você vai entender o Nós, né? Collab, collab, eventos, outros eventos, né? isso. Queria perguntar também se o pessoal aqui vai querer depois conversar sobre o Enga, porque eu tinha jogado lá no grupo, que eu não ia, mas depois fiz uma confusãozinha, mas eu acho importante, assim, até porque o Paulo, o Vitor não puderam ir semana passada, se quiserem bater um papo depois, eu tô disponível. Aí só para saber se vocês vão querer ou não, para me planejar aqui também, né? Renan também, se quiser Pô, participar. eu tô meio por fora do Enga. Eu acho que não vai dar para me envolver muito esse ano. Ah, que pena. Tô meio pegado aqui no serviço, entendeu? E tô arrumando tempo para continuar interagindo mais tempo com o Rei e com o Greenpeace. Aí o Enga mesmo, eu falei, pô, se eu for ficar pela metade lá, é melhor eu nem me envolver. Então, só mandando energia mesmo. Ah, De é longe. verdade. Não, faz sentido. Beleza. É, Então, Bárbara, fica à vontade, Renan. Acho que Renan, faltou o Renan se Eu manifestar. não sei também o que é o Enga. Carenga vai ser o encontro nacional dos grupos de agroecologia e a gente está se coordenando para ir. Vai ser início de setembro, dia 5 a 7, em Aldeia Velha, aqui no Rio. E aí deve ser meio que uma oportunidade da comunidade se encontrar também, do Greenpeace, né?
E aí a gente vai ter uma roda lá para falar sobre Web3, com o pessoal da agroecologia, né? Alguns movimentos sociais também. E aí, nas quintas-feiras, normalmente a gente estava trocando essa ideia para pensar como é que vai ser essa roda, né? Como é que vai ser esse encontro também, porque realmente tem que se organizar para ir, né? Tem que tirar um tempo. Mas aí a gente tá bem animado, assim, eu tô bem animada, devo ir. E, e aí, enfim, se Mas é alguém um quiser evento que falar. já vai acontecer, né? A gente indo ou não, é um evento que vai estar rolando lá no Aldeia Velha. Isso, quem tá organizando é o Rega. É Pô, o... legal. A gente pode. Vou colar junto sim, então. É pertinho daqui, Aldeia Velha. Ah, legal. Ah, então, eu acho que vou tentar puxar hoje ainda, assim, vou avisar lá no grupo. De repente o Pablo, o Cauê querem. Vamos ver se rola. Beleza. Aí você acha que antes das 9 a gente termina aqui, Vini? Só para eu programar. Não, a gente já está finalizando. A ideia hoje era que era dar nesse segundo momento, né, quem chegasse, dependendo de quem chegasse, a Bárbara, a gente faria, como eu fiz, né, uma memória, revisando, né, as coisas que a gente explorou no primeiro momento desse encapa especial, né, e exploraria um pouco. A gente até explorou mais do que eu imaginava que a gente fosse explorar, né? Bacana. Então a gente já está finalizando já. Então, gente, eu vou botar aqui como eventos próprios e collab outros eventos, tá bom? No primeiro momento aqui, a gente já bota Tirar aqui assim, dessa forma. só mais uma dúvida. Isso está ligado ao Sarafu, não tá? Exatamente. Isso aqui vai ter uma ligação, Renan, com o Sarafu, tá? Porque essa aqui é uma típica piscina do Rerê, tá? Que é baseado nas piscinas comuns dos aborígenes australianos, onde eles fazem dinâmicas de mútuo acesso, onde não tem troca, né? Não é troca de uma coisa por outra, né? Não tem moeda, não é uma economia política monetarista ou sem monetarista. Ela é uma dinâmica de mútuo acesso a todo tipo de recurso, entendeu? E a gente acabou elegendo levar para o espaço cibernético da Web3, né, essa dinâmica essa dinâmica de piscina que gera esse tipo de economia política não monetarista, entendeu, Renan? Mas vai ter uma ligação, a gente vai ver que de forma isso vai conversar com a piscina de comprometimento da Sarafu Network e da Grassroots Economics. A gente vai, essa aqui faz parte dessa exploração, ver como é que isso aqui, essa dinâmica vai conversar com a dinâmica da piscina de comprometimento da Sarafu Network. Legal, né, Renan? Legal, legal. Mas a gente tem que começar de pequenininho, né? Stick médico, de formiga. Primeiro no beabá, né? No basicão aqui da própria PCDRC. A gente chama de PCDRC, tá? A Piscina Comum de Recursos Compartilhados do Rio. Então, gente, vamos ficar por aqui, tá? Fique à vontade para vocês fazerem uma apreciação, tá bom? E seu check-out. A gente vai retomar isso aqui semana que vem. Semana que vem a gente vai dar continuidade à ignição dessa piscina, tá? Vamos ver aí se vai ser na mesma quinta-feira ou de repente no outro dia. Mas nós vamos dar continuidade a isso aqui. Nós não terminamos ainda, tá? Até porque a gente vai ter que fazer. A gente está fazendo a ignição, né, da própria piscina. A gente vai ter que também fazer, né, o que cada pessoa e projeto, em função, né, das necessidades, demandas e desafios da piscina, disponibiliza como recurso abundante, empático, condicional. Esse exercício nós vamos fazer ainda, né, aqui para a piscina, para aí sim a gente começar a dinamizar ela, entendeu? E aí, nesse momento que a gente vai começar a entender como é que ela vai conversar com a piscina de comprometimento da Sarafu Network, né, etc. Bem, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Espero que eu tenha mais explicado do que confundido, tá? Para vocês entenderem. Mas nada como botar a mão na massa, a gente experienciar para vocês verem isso na prática, que é fascinante, tá? E vamos começar aí por você, Bárbara. Fica à vontade de você fazer a sua apreciação check-out, querido. Ah, eu gostei muito, Vini. Eu acho que essa ideia do NFT foi fantástica, assim, dentro da Greenpill, desde quando eu tô, pelo menos, eu já tinha visto.
tokens em formato de governança, em formato de cripto mesmo, ativo, né? Monetário. Mas não tinha visto ainda NFT. E eu acho tão bacana poder ter ali um token cultural, né? Alguma coisa simbólico que represente algo de entendimento comum. Então, sim, achei bem legal. Tô batendo palmas pro Nick, que levantou e engajando também. Acho que tô animado para ver o resultado. Show de bola, querida. Passar para quem para fazer a apreciação de check-out? Vitor ou Renan? Passar pro Vitor. Pô, achei legal também. Importante a gente estar levando para frente aí, fazendo esse exercício aí da piscina. Acho que é de muita utilidade, né, para nossa Web3 e nossos projetos. Então foi bem bacana aí essa conversa aí, Vini. Valeu, Bárbara, valeu, Renan. E tamo junto aí para as próximas. E Vini, também vamos marcar aí essa interação aí para a gente fazer aí do projeto. Valeu, passos para o Renan. Maravilha, querido. Vamos lá, vamos sim. Vai lá, Renan, fica à vontade. Valeu, galera. Saiu muito bem, pô, foi muito bom. Para mim valeu muito a pena, tava bem perdido. Deu uma clareada legal. E é isso. Boa noite aí pra galera. Fica com Deus. Mais tarde, se for rolar, Bárbara, manda lá no grupo lá no WhatsApp. Bom, eu acho que umas 8h30, que você acha? De 10 minutinhos? Aí eu mando o link. Manda lá. Show. Tá bom. Então, até já. Até. Valeu, Uma galera. última coisa Sim. para vocês saberem, esse link que a gente usa aqui no Zoom, tá? Ele é um, é um perfil que foi hackeado há mais de 8 anos no Zoom, que é o People Spring, né? Pessoa Primavera, que ele vem sendo utilizado há 8 anos por centenas e dezenas de projetos ligados à cultura do commons, cultura do fruto comum, ligados à cultura da geração. E quando vocês precisarem para poder usar, ele está disponível, tá, gente? Ele é mantido em rede por dezenas e centenas de pessoas há muitos anos. E ele faz parte hoje da dinâmica do Herê. Só para vocês saberem. Quando vocês verem People Spring, é esse perfil do Zoom que é usado aqui. Que demais. Adorei. Maneiro. Então, gente, uma boa noite para vocês. Bom sync-up aí, bom encontro que vocês vão ter aí, tá bom? Valeu, Obrigada, Vini. galera. Pô, se quiser chegar também, você não Eu vou ver, anima? porque eu tenho que fazer a janta aqui, Bárbara, mas eu vou ver se eu consigo chegar. Mas Beleza. tá certinho. Beleza, queridos? Um beijo no coração. Fiquem bem. Tchau, beijo. Valeu, boa noite.